Parece que recentemente todo mundo resolveu me perguntar qual é o conhecimento básico, aquele mais fundamental que todo mundo precisa para conseguir um tech job no exterior. É isso que eu vou ensinar hoje aqui para você. Então, para explicar para você qual é esse conhecimento geral que todo mundo precisa saber, eu vou trazer para você uma analogia. Vamos supor que existe um projeto de construção de um prédio de apartamentos e aí engenheiros estão sendo entrevistados para saber qual vai ser o engenheiro responsável por fazer o projeto, por tocar o projeto. E aí você está ali na sua entrevista, você é um dos engenheiros, está dando ali as respostas, que os apartamentos vão ser organizados de tal forma, vão ser posicionados assim, assado, o posto de elevadores e toda aquela, sei lá, o acesso do estacionamento e tal. De repente vem uma pergunta, por exemplo, quantas pessoas podem morar, qual é a capacidade do prédio, ou quantas famílias podem morar. E aí a sua resposta é, não, cabem muitas famílias, vão caber várias pessoas. Ou se a pergunta for, qual é o tamanho médio assim dos apartamentos? E você responde, não, os apartamentos vão ser espaçosos, ou os apartamentos vão ser grandes. Isso é um tipo de resposta que eu imagino que seja inaceitável no nível de engenharia civil. Mas às vezes a gente na engenharia de software utiliza respostas como essa para qualificar soluções de programação, para qualificar os nossos algoritmos. Então, a gente dá uma solução quando alguém pergunta para a gente assim, tá, mas qual é a qualidade do seu algoritmo, quão rápido é o seu algoritmo, quanto de memória ele vai utilizar? A gente responde assim, não, meu algoritmo é muito bom, não, meu algoritmo é muito rápido, não, a minha solução ela ocupa pouca memória. E a gente utiliza adjetivos como pouco, muito, rápido, devagar, para qualificar as nossas soluções. Enquanto a gente deveria estar usando megas, a gente deveria estar usando segundos. Assim como lá no projeto do prédio, a gente não pode dizer que o apartamento vai ser grande ou espaçoso. A gente tem que dizer, o apartamento tem que ter 100 metros, o apartamento tem que ter 150 metros. Entendeu? Então, qual é o conhecimento que a gente precisa ter? Aprender a medir os nossos algoritmos. Aprender a mensurar a velocidade e a qualidade dos nossos algoritmos. Então vamos um pouquinho mais a fundo aqui no nosso desafio. Vamos supor que ali no nosso projeto do prédio a gente tenha uma estação de energia que gere uma quantidade X de energia. A gente precisa saber se essa quantidade comporta o nosso projeto. Se não, quais são as medidas que a gente tem que fazer, quais são as obras, quais são as adaptações que precisam ser feitas para prover mais energia para o nosso prédio. É isso que acontece na engenharia de software. A gente desenvolve soluções de software e a gente precisa entender que existe uma capacidade computacional para poder rodar o nosso software. Então, existe uma capacidade de processamento, existe uma capacidade de memória, e tudo isso impacta no nosso projeto, porque nada é infinito, nada é infinito. A gente não pode simplesmente sair comprando memória, sair comprando processador e sair construindo hidrelétrica para prédio que gasta energia demais. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa aprender a medir os nossos algoritmos. Tá, mas como é que mede? É isso que eu vou te ensinar aqui agora nesse vídeo. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos nessa. Mas antes da gente começar a medir o algoritmo, a gente precisa falar de entrada de dados. Entrada de dados funciona assim. No exemplo do apartamento, vamos supor que a gente desenvolveu um apartamento tão eficiente, tão autossustentável, que independentemente da quantidade de moradores, a gente tenha sempre o mesmo consumo de energia. Vamos supor ali que tem um morador, ou 10, ou 50 moradores naquela unidade, naquele apartamento, o consumo de energia é sempre o mesmo. A gente está falando de um consumo de energia constante. E o mesmo princípio se aplica também à engenharia de software. Se você tem um algoritmo, e esse algoritmo sempre consome os mesmos recursos computacionais, independentemente da entrada de dados, se você coloca ali um registro ou 1 milhão de registros, a sua solução leva sempre o mesmo tempo e consome os mesmos recursos, a gente está falando de um algoritmo constante. Aplicando o mesmo princípio, vamos supor que a quantidade de energia está diretamente associada ao número de habitantes, 1 para 1. Por exemplo, habitantes consomem 1 kWh por dia. É isso. Então, se você tem um habitante, ele vai consumir 1 kW. Se são 2 habitantes, são 2 kW. Se são 3 habitantes, são 3 kW. Se são 100 habitantes, são 100 kW. A gente está falando de um consumo linear que cresce linearmente ou que decresce, né, linearmente de acordo com a quantidade de habitantes. A mesma coisa na engenharia de software. Se você tem um algoritmo que o consumo de recursos computacionais varia linearmente 1 para 1 com a massa de dados,
a gente está falando de um algoritmo de complexidade linear. Simples assim. Mas o que acontece se o consumo de energia não cresce assim junto com a quantidade de habitantes? Por exemplo, se eu tenho um habitante que consome uma quantidade de 1 kW de energia, 2 habitantes consomem 2, ok? 3 habitantes consomem 4, 4 habitantes consomem 8, 5 habitantes consomem 16 e vai dobrando. Você tem aí um apartamento de baixíssima eficiência e é o mesmo princípio para engenharia de software. Se a eficiência do seu algoritmo, se o tempo de execução ele vai dobrando, triplicando, cada vez que você tem um registrozinho ali a mais na sua massa de entrada, nos seus dados de entrada, você tem um algoritmo de complexidade exponencial. Existem técnicas para você aprender a identificar a complexidade, para você conseguir categorizar a complexidade do seu algoritmo, saber se é exponencial, se ele é linear, se ele é constante, ou algumas outras categorias ali que ficam entre, por exemplo, o algoritmo de complexidade logarítmica ou polinomial. Então, a gente primeiro precisa categorizar a nossa solução. E isso dá para fazer antes mesmo de começar a escrever código. Então, na hora ali que você estiver fazendo sua entrevista técnica, você tem que entender que as perguntas elas são concebidas para que elas pareçam difíceis no aspecto de que a nossa solução não é que a gente não consegue dar uma solução, é que a gente dá uma solução ruim, a gente entrega uma solução exponencial, entendeu? Então, a gente conseguir primeiro identificar qual é a complexidade da solução que a gente está dando antes mesmo de escrever o código já é um grande passo. E é isso que eu vou ensinar aqui para vocês no curso do Tech Job no Exterior. Eu vou ensinar para vocês como que identifica exatamente qual complexidade está sendo a solução que você está dando e como que a gente consegue, identifiquei aqui que essa solução é exponencial. Como é que eu trago ela para linear? Antes mesmo de começar a escrever o código. Porque você só vai ter 30 minutos, 45 minutos ali no máximo para escrever seu código. Se você entra no caminho de escrever uma solução exponencial, por exemplo, ali você vai ter, 15 minutos para pensar na solução e tal. Daí você vai ter 15 minutos, 20, 25 para escrever o código. E você percebeu tarde que a sua solução exponencial já era. Você não vai ter mais tempo e não vai saber mais, não vai ter mais a menor chance. Então, no próximo vídeo eu vou falar de um cara chamado Big O, que vai te ajudar muito a ter essa visão clara da sua solução, para você saber se a solução que você está dando é linear, se é constante, se é exponencial, se é polinomial, se é logarítmica, e aí você vai ter uma visão clara do que você está fazendo antes mesmo de escrever código, e aí você vai matar a sua entrevista técnica, sim, e vai passar com louvores. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e assiste o próximo vídeo que chama o Big O.